Olá, internet! Você percebeu? Mudei minha entrada. Se você não percebeu, é porque você não tem acompanhado os nossos vídeos neste canal. Pode se inscrever aí logo. Tô esperando. Vídeo novo de segunda a sexta para te preparar para o Enem. Conteúdo supimpa e o melhor de tudo, totalmente de graça. Tá esperando o quê? Venha ser um inscrito. Agora a questão que todos esperavam. O Brasil parou. Por que eu mudei o jeito que começou os vídeos? Porque a vida é feita de mudanças. Somos seres efêmeros. Além disso, é começo de um novo mês, novos vídeos, novos assuntos. E é uma honra que lhes apresento o nosso tema de hoje: pós-colonialismo na visão de Frantz Fanon. Isso mesmo, já conversamos com a arte, política e agora iremos bater um papo maroto com a história, com ênfase na história do Brasil, dando pequenas mergulhadas no Brasil colônia, República Velha e até mesmo o Brasil contemporâneo, mostrando aqui para vocês a importância da matéria da filosofia e como ela conversa com diversas outras disciplinas. Tá preparado? Tá bom então, vamos começar! Antes de tudo, temos que saber quem foi Frantz Fanon, esse filósofo e psiquiatra de ascendência tanto francesa quanto africana. Oriundo de uma família de classe média, ele estudou na Universidade de Lyon. Fanon tem muita influência do movimento pan-africanista, principalmente de seu colega mais consagrado do movimento, Aimé Césaire. Este movimento teve representações em muitas partes do mundo. Temos aqui uma no Brasil, inclusive com seu maior expoente sendo Abdias Nascimento, autor de livros como O Quilombismo e Genocídio do Negro Brasileiro, que por sinal lembra muito o tema do vídeo passado, hein? Só tu clicar aqui no card depois de terminar esse vídeo para saber mais sobre necropolítica. Enfim, voltando a falar sobre Fanon. Durante seu doutorado, ele produziu sua tese que deu origem mais tarde ao livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Livro este que usaremos como base para esse vídeo. Enquanto tese, tinha como título Ensaios sobre a Alienação do Negro. Porém, esta não foi aceita porque na época não se tinha tanta abertura para pesquisas que envolvessem as questões abordadas no livro. Além de que seu orientador disse que estava muito emocionado com esta rejeição. Em 2 semanas, ele produziu uma nova tese, bem positivista, apenas para conseguir concluir o seu doutorado. É importante frisarmos aqui que Frantz Fanon morreu de leucemia no auge de sua produção intelectual. Como ele conta no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, um certo dia ele estava andando pelas ruas de Paris, de boa na lagoa. Aí em seu caminho passa uma mãe e seu filho e a criança diz: "Mamãe, um negro, estou com medo." E sua mãe responde dizendo: "Não fale assim, este homem é civilizado como nós." Aí então Fanon vai começar a pensar sobre este ocorrido e percebe que até aquele momento ainda não tinha vivenciado o que é ser negro dentro de uma sociedade racista. Neste contexto, Fanon irá perceber que, além das alienações das instituições perante a sua população, alienações estas voltadas até ao poder disciplinar, como já citamos nos vídeos anteriores, Fanon percebe a existência de algo que é o tema central do vídeo de hoje: a alienação colonial. Conceito que Fanon desenvolve tomando como base as experiências coloniais francês, das quais ele é fruto e critica muito, até porque sente na pele e na convivência com seus pares. O processo colonial não colonizou apenas os corpos, mas também as mentes dos colonizados e também a dos colonos, pois foram todos frutos desta alienação proveniente deste processo. Isso mesmo, amiguinho, o processo de colonização envolve principalmente o inconsciente do indivíduo, seus gostos, sua cultura, seus rituais. Tudo isso é moldado e padronizado para se espelhar ao modelo de vida europeu. Vamos pegar uma situação atual. Você que se considera um cidadão de bem, um exemplo de ser humano a ser seguido. Se você está andando na rua e avista uma pessoa de pele mais escura, de cabelo crespo e com uma roupa informal, na mesma hora o seu coração começa a palpitar, fica apreensivo, até tenta esconder sua carteira ou celular. Se isto já aconteceu com você pelo menos uma vez na vida, lhe digo que você sofreu a influência hereditária do colonialismo racista. Cito aqui um trecho da música Boca de Lobo, na parte que o cantor crioulo diz:
Só foi meu pai encostar para o jardim tudo inflamar. Ele tá querendo dizer que de uma situação que aconteceu com seu próprio pai, que ao entrar em uma loja, automaticamente todos os seguranças ficavam em alerta, se comunicando pelos rádios. Ainda não tá satisfeito? Tudo bem, meu caro estudante. Lhe dou mais um exemplo, dessa vez internacional, na série Todo Mundo Odeia o Chris. Em um determinado episódio, o Chris entra em uma loja para comprar um perfume para sua mãe e ele começa a notar que está sendo perseguido por um cara branco que era segurança do local e ninguém se importava com essa perseguição, pois se trata de um homem branco perseguindo um adolescente negro. Acho que se fosse o contrário, um homem negro e um adolescente branco, já deveria ter até o FBI para prender esse cara. Como se trata de uma série de humor, a situação toda é regada de bastante comédia, uma sátira da vida real, e só quem passa por isso diariamente sabe que não existe nada de engraçado. Eu poderia ficar aqui por mais tempo só falando um exemplo atrás do outro, mas seria tudo com o mesmo intuito de mostrar como o colonialismo trabalha em nossas mentes até os dias de hoje, como ele nos desenvolve desde crianças a ter medo de um homem negro andando na rua, de somente sentir atração pela beleza padrão europeia, de sempre achar diferente quando um casal preto é capa de alguma revista, de querer sempre recomendar para sua amiga de cabelo crespo o uso de chapinha. Já dizia Emicida, nossas crianças sonham que quando crescer vão ter cabelo liso. Voltando para falar do pensamento de Fanon, em seu livro ele aborda que a compreensão, a racionalidade é condição para o processo de libertação do indivíduo, esse mesmo indivíduo que está preso às amargens da cultura colonial. Ele está querendo dizer que esse seu estado de um ser negro que lhe impede de ser reconhecido dentro de sua própria sociedade, consequentemente é deixado à margem. Só uma curiosidade, é daí que surge a palavra marginal, o ser que está à margem da sociedade. Nesse caso, seria a margem de uma sociedade branca. As noções e vivências de brancos e negros são desenvolvidas paralelamente, ou seja, dependendo da sua cor de pele e os obstáculos sociais lhe afetaram de uma forma diferente. A ideia da razão, que é estabelecida e disseminada pelas pessoas, é oriunda, bem lá no fundo, de uma forma de pensamento branco. Talvez nesse momento do vídeo você esteja começando a perceber isso. Todos os tipos de padronização culturais que temos nos dias atuais é herança dessa ideia de superioridade de uma única raça. Para adentrarmos mais a fundo no pensamento de Fanon, precisamos antes entender quais são as principais referências, e uma delas é Hegel. Percebe-se sua influência no pensamento de Fanon quando ele trata principalmente de questões como a dialética e o reconhecimento. Agora explicando brevemente o que significam essas duas coisas, Hegel tem uma famosa construção teórica chamada dialética do senhor e do escravo, onde os dois representam antíteses contrários e o senhor apenas consegue se reconhecer, daí o reconhecimento, apenas consegue se reconhecer como senhor, alguém em posição de poder, porque há o escravo, que se reconhece enquanto tal por conta de sua condição de submisso, a quem o poder do senhor atua sobre. Se não houvesse o escravo, o senhor não se reconheceria como tal, porque este não teria ninguém para ser seu submisso. A mesma coisa o escravo, que não se reconheceria enquanto tal também, porque ninguém teria a dominação sobre o mesmo. Aí é o ponto crucial. O senhor e o escravo, uma dialética, dois contrários que juntos se formam. É uma dialética entre eu e outro. O reconhecimento aí atua de forma recíproca e relacional. Um é objeto de desejo do outro. O escravo quer ser senhor, e o senhor quer dominar o escravo. O escravo, mesmo que submisso, ainda é reconhecido como pessoa, como um sujeito, alguém que porta razão, um humano. E o senhor também é um sujeito. Fanon fala que o colonizado, o negro em específico, não entra nessa dialética do eu e outro, porque este não é nem considerado humano, é um ser bestializado. O reconhecimento deste enquanto humano não existe por conta de sua condição de animal ou de coisa. Ele não se caracteriza enquanto sujeito, porta apenas emoção e corpo, bem longe da razão, que é pregado que somente o humano pode portar, e o humano, no pensamento advindo do processo colonial, é apenas o europeu branco. Então daí já começa a reflexão de Fanon, que inicia o livro usado como base para esse vídeo,
fazendo uma pergunta: o que quer o homem negro? E logo depois, ao dizer que o negro não é homem, pois não é humano, responde a si próprio: ele quer ser humano. E o que é ser humano? Como eu já disse, é ser branco. Então o negro, das mais variadas formas possíveis, vai tentar ser branco, seja através da forma como fala, do estilo de se vestir, na forma como anda, na forma como pensa. Ele vê como referência de humanidade o ser branco, e isso é fruto da colonização. Para entendermos melhor como isso se dá, temos de apresentar outra referência muito presente em Fanon, que é Karl Marx. Fanon se identificava como marxista e é um pensador que compunha o quadro que hoje chamamos de marxismo anticolonial. A influência de Marx aparece diversas vezes, mas foquemos aqui no conceito de alienação, que Fanon usa este para descrever a situação em que o negro e o branco se encontram, aliados pelo processo colonial. Ele diz que o branco é uma criação de si mesmo, e o negro também é uma criação do branco. Por isso o nome do livro, Pele Negra, Máscaras Brancas. A pele pode ser negra, mas a construção social do que é o negro foi feita pelo branco na era da colonização e que traz heranças fortes na época de Fanon e traz até hoje nos dias atuais. Na época de Fanon estava em voga o racismo científico, que desenvolvia pesquisas científicas ditas sérias para provar que pessoas brancas eram superiores e pessoas não brancas inferiores, seja por falar que seu cérebro era menor, falar que não entendiam uma linguagem complicada, enfim. Não eram vistos como humanos portadores de razão, o que acabava colocando essas pessoas não brancas numa caixinha geradora de preconceitos e discriminações criadas pelos brancos. Mas isso tudo por conta de um processo de alienação que o branco também sofreu na colonização, porém enquanto colono. Fanon desenvolve o conceito central do vídeo de hoje, a alienação colonial, como já foi dito, de acordo com suas vivências e a de seus pais enquanto frutos de uma colonização, porém da França, pois ele era antiliano, mas cai como uma luva na discussão racial de todos os países que já sofreram colonização e nos países que foram colonizadores. O processo colonial, como já foi dito também, não apenas colonizou os corpos, mas também as mentes dos colonizados e dos próprios colonos. Foram todos frutos de uma alienação gerada pela colonização, no entanto em posições diferentes, um enquanto colonizado e o outro enquanto colonizador. E o padrão de vida europeu se torna um referencial desse processo de alienação, onde faz com que o próprio branco se veja como Deus e o negro como uma coisa inferior, porém inconscientemente. Peguem bem essa palavra, inconsciente. E o que é inconsciente, professor? Vocês me perguntam. Bom, isso já mostra outra influência muito importante de Fanon, que foi o Freud, criador da psicanálise e do inconsciente. O inconsciente é o fundamento do consciente, do que pensamos. O consciente nada mais é do que uma pontinha do iceberg. Para baixo dele temos a deep web, digamos assim, do nosso pensamento, que é onde fica a parte muito mais profunda de nosso aparelho psíquico chamado mente, onde se manifestam coisas que aparecem apenas sob uma pequena forma no consciente, como trauma de infância que geram comportamentos e pensamentos provenientes destes. Esses pensamentos se manifestam no consciente porque tem toda uma construção disso no inconsciente. E a gente pode até retomar no que o Léo falou sobre a criança sentir medo de Fanon. Não é que a criança seja má, é que ela sofre de um distúrbio psíquico que se propaga nas normas da sociedade, um fruto da alienação colonial, que a faz pensar de tal forma, dentro do seu inconsciente e assim emergindo ao consciente materializado com este medo e crença de que o negro seria um selvagem. Vejamos uma citação de Fanon. O preto, escravo de sua inferioridade, o branco, escravo de sua superioridade, ambos se comportam seguindo uma linha de orientação neurótica. O que Fanon propõe com suas pesquisas e pensamentos é que consiga desalienar o negro desta condição em que se vê, criada pelo branco, mostrando que ele não é o que a colonização e seus ecos o fazem acreditar que é. Ele é, antes de tudo, humano. Pode-se dizer que Fanon adota um humanismo radical, onde não aceita que o critério de raça exista, como passou a existir desde o início da era colonial no mundo todo, lá para o século XVI. Mas por favor, não confundam o que Fanon fala com o Morgan Freeman da vida,
E aliás, já tá chegando o dia da consciência negra e já tô revirando os olhos só de pensar na galera compartilhando essa frase dele. É exatamente o contrário disso. Fanon acredita que tem que se lutar para conseguir dissolver essas diferenças de raça, para que assim possa ser reivindicado o negro como ser humano e não como coisa, e o branco como ser humano também, e não como uma figura de Deus. Se parar de falar sobre, é aí que vai piorar mesmo, e essa coisificação do negro e deificação do branco continuará sendo perpetrada. Podemos ver também a influência de Sartre em Fanon, pois este diz que o negro não tem uma condição essencial, ele não nasce já predestinado a algo, mas com a alienação colonial presente neste, acaba acreditando ser inferior e servir apenas como uma coisa, um animal. E o Sartre, para quem não sabe, é aquele que tem aquela famosa frase, a existência precede a essência, que é basicamente o que eu acabei de falar. O pensamento de Fanon visa a libertação desta alienação, e enfim o negro se reconhecer como pessoa, como sujeito, que também importa a razão, e a emoção que em si é recriminada, mesmo que sendo algo próprio do ser humano e não somente do negro, como foi pregado ao longo do tempo pelo pensamento ocidental. Segundo Fanon, o negro, ao ser desumanizado pelo branco, o branco também se desumaniza. Mas por que isso? Por que, meu caro aluno? O branco transformou o negro e todos os outros povos que foram colonizados em um depósito da parte que ele achava menos sofisticada de sua própria humanidade, deixando consigo apenas a razão, desenvolvimento e inteligência, fazendo dos colonizados apenas emoção e corpo. Nesse sentido, o branco toma para si uma humanidade castrada, pois o humano em si é composto de razão e emoção. Se formos checar lá na filosofia africana, hindu, indígena, a razão e a emoção sempre trabalham juntas. Apenas no pensamento filosófico europeu e ocidental, que a razão é a única peça-chave e a emoção fica apenas para os, entre mil aspas, povos inferiores, que seriam os colonizados. Gilberto Freire, em seu livro Casagrande Senzala, fala que uma criança branca na era do Brasil pré-abolição e Brasil colonial tinha como presente uma criança negra para ser escrava pessoal dela. Percebem essa vertente de desumanização? O que é um ser humano ganhar outro de presente? É a dimensão desumanizante que toma o racismo para o branco, que, lembrando, tem tal comportamento na visão fanoniana por conta do processo de alienação proveniente da colonização, que a faz ver isso como nada demais. Agora tomaremos rumo a outra parte dessa aula, visto que já compreendemos a desumanização do negro pelo branco e a desumanização do branco pelo próprio branco. Iremos partir um pouco mais para a área de história, com ênfase no período colonial do que hoje chamamos de Brasil. No Brasil colônia, antes de importar escravos da África, se utilizava mão de obra indígena apenas. Mas depois que os jesuítas da Companhia de Jesus vieram até aqui, passaram a catequizar os índios, e depois de catequizados, os jesuítas não permitiam que esses fossem escravizados, porque depois de catequizados se tornavam irmãos. Vemos o embranquecimento do indígena para assim se encaixar na categoria de humano, adotando a religião dos brancos. Os índios não catequizados podiam ser escravizados, pois não eram considerados humanos, já que não se embranqueceram na parte religiosa. No entanto, a catequização tomou grandes medidas e impediu a escravidão de uma parte da mão de obra indígena. Assim, começaram a trazer escravos da África, para que pudessem ser utilizados como mão de obra compulsória. E esses jesuítas não faziam questão de catequizar e ainda apoiavam que fossem escravizados. Agora, pulando um pouco no tempo, no sistema do Brasil colonial e até após no Brasil Império, a produção que gerava maior lucro eram as plantações, principalmente no Nordeste, onde se tinham os latifundiários, proprietários dessas terras onde se realizavam as plantações, ou como mais conhecidas, plantations. A economia brasileira tinha como principal prática a monocultura, ou seja, a plantação de somente um produto nos latifúndios. E a monocultura era a cana-de-açúcar, que até hoje é muito plantada e até hoje o Brasil é reconhecido por sua produção de cana-de-açúcar, o qual desde aquela época exportava. E a principal mão de obra utilizada nas plantações era a dos escravos que vinham da África.
O Brasil, por ter um sistema de produção baseado no trabalho escravo, se configura como um país escravocrata, que é diferente de um país onde se escravizam pessoas. No sistema escravocrata, a escravidão é extremamente necessária para que a produção de riquezas aconteça, já que são a principal mão de obra. E tudo isso é permitido, ao menos no imaginário branco, porque, como foi dito antes, não se via nas pessoas não brancas um humano, se via um animal, uma coisa, alguém próximo da natureza que é apenas dotado de instintos, pulsões e emoções. Então ficava muito fácil para que o branco explorasse de todas as formas o negro. A crueldade ali não se exercia em outro humano, se exercia numa coisa. Coisa esta que eles diziam nem ter alma. Nesse sentido, gera-se um sistema de produção que funciona à base do trabalho forçado de pessoas, que quando não o faziam, recebiam chicotadas entre outros castigos. E anos depois, quando essas pessoas enfim são libertas, após muita luta dos abolicionistas, são jogadas ao acaso por não terem nenhuma especialização, ficando de fora do desenvolvimento do país. E isso acontece no processo de embranquecimento da população no início do século passado. O Brasil abre as portas para os europeus para que tenham mão de obra especializada a seu dispor, e os ex-escravos, que foram marginalizados, recriminados, obrigados ao processo de favelização, porque a área urbana já tinha moradores e eles também eram rejeitados, pois tinha-se o projeto de esterilização, onde se queria deixar as cidades com uma cara mais limpa e bonita, entre aspas. Então, julgando os ex-escravos como oposto disso, os marginalizavam em todos os sentidos. A alienação colonial deixou uma ferida aberta e sensível tão grande no Brasil e no mundo, mas focamos no Brasil. A consequência é tanta que até hoje ainda é necessário que alguém negro precise se embranquecer para que consiga alcançar determinados locais como vaga de emprego. Com se embranquecer eu digo tirar os dreads, tranças, black power, alisar o cabelo e entre outras formas de tentar deixar de fora as características de suas raízes presentes. Além de que é até de se espantar quando se vê um negro numa posição de poder, maior do que apenas um trabalhador informal ou na base da pirâmide hierárquica de alguma empresa. Mas ninguém se espanta quando, por exemplo, olha uma foto de graduandos, ou do STF, ou de um trainee de empresas, pois esses cargos que representam um poder maior se vão normalmente para pessoas brancas. Mas se por acaso uma empresa decide fazer algo para tentar mudar esse processo histórico, visto que pessoas negras ocupam menos cargos de chefia, lançando um processo seletivo apenas para negros, provoca uma histeria, onde a empresa chega até mesmo a ser acusada de segregação racial e... racismo reverso. Enfim, meus amados, o vídeo de hoje vai terminando por aqui. Esperamos que tenhamos ajudado vocês. Era para ser uma aula mais puxada para a história, mas como a gente faz filosofia, a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Enfim, a gente procura com esse vídeo trazer reflexões em cima desse conteúdo que cai muito no Enem, que é o Brasil Colônia, e como funcionava o seu sistema ou o processo de embranquecimento na Velha República, que também foi citado aqui, em que se configurava como um pensamento eugenista, que também já tratamos aqui no vídeo sobre biopolítica e no último vídeo sobre necropolítica. E também falamos um pouco sobre esse apagamento dessa mesma população. E tentamos trazer o conteúdo de hoje com este autor magnífico que é o Fanon, que deixa a nossa cabeça exposta ao pensamento, para que assim você possa aprender e ainda fazer isso de forma crítica e reflexiva, para você não usar apenas para o Enem e esquecer depois da prova, mas para levar para a vida, porque vira algo muito mais fácil se você aprende e pensa junto com o assunto. É isso, bom início de semana a todos, a todas e todes.